Vamos abrir em João 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Novamente voltamos a esse capítulo, que está dentro do que nós chamamos do discurso do cenáculo, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, onde Jesus vai comer a Páscoa e falar com os seus discípulos poucas horas antes de ser preso no Getsemane. João, capítulo 17, verso 17, um verso muito fácil de memorizar. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Senhor, abençoa o teu povo, fala conosco por meio da pregação, e conforme nós lemos aqui e ouvimos, cumpra em nós a tua palavra. Santifica-nos, Senhor, por meio da tua palavra, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar e deixa a sua Bíblia aberta aí. Jesus está orando. Jesus está falando com o Pai. E ele está se encaminhando para o final da oração. Esse capítulo 17 também é chamado da oração sacerdotal. Jesus se coloca como representante dos discípulos. É um capítulo riquíssimo. Mas nessa noite nós vamos falar sobre sermos santificados na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não há como ter vida espiritual sem a palavra. Não há crescimento em Deus sem a palavra. Não tem como os olhos serem abertos sem a palavra. Mas antes de entendermos esse momento da oração, onde Cristo diz ao Pai: Pai, os meus discípulos que o Senhor me deu precisam ser santificados, eles precisam ser ensinados, edificados, saturados da palavra, porque senão eles não vão resistir àquilo que eles vão enfrentar. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui nos versos, por exemplo, nós temos o verso 14. No verso 14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. E qual é a consequência que Jesus diz em seguida, no verso 14, dele ter entregado a palavra do Pai aos discípulos? A consequência de ter a palavra com você é que o mundo vai te odiar, que é o que está escrito aqui, e o mundo os odiou. Então, antes de entrarmos no verso 17, nós precisamos entender aqui por que o mundo tem um ódio tão feroz da Escritura, e isso tem que servir de alerta para quem é do Senhor, para quem pertence ao exército do Senhor dos exércitos. Por que o mundo aceita tantas coisas de nós, mas a palavra eles nunca aceitam? Quem crê na Escritura, diante do mundo, é classificado como intolerante, obscuro, retrógrado, anti-intelectual. Quando você fala que você crê na Escritura, parece que você não usa o seu cérebro. Fala, não, você só está usando a sua fé, você não usa a razão. Como assim? Mas é isso que o mundo diz de você. É essa a pseudo-verdade do mundo. E a palavra, irmãos, é a nossa marca, porque nós somos o povo da cruz, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do Cordeiro sofredor, mas principalmente nós somos o povo do livro. Nós temos um livro sagrado, e esse livro, ele já foi tão perseguido,
Ele já foi tão esquecido pelo próprio povo de Deus. Se não lembremos, quando você está ali, no livro de Juízes, tem um momento que o escritor diz assim: e cada um fazia aquilo que achava certo. Essa questão de falar que cada um fazia aquilo que achava certo, é muito aquilo que você está vivendo hoje. E o que você vive hoje? O mundo plural, o mundo como se tivesse espaço para várias verdades. Mas já digo a vocês, se o mundo nos apresenta que existem várias verdades, então ele não vai aceitar que existe uma verdade absoluta sobre as coisas. E então em Juízes o povo de Deus estava perdido, caindo em idolatria. Por quê? Porque eles já tinham deixado de lado a lei de Moisés com pouco tempo. O que aconteceu na época do rei Josias, que reinou na época do profeta Jeremias? Pasmem você, o que aconteceu naquela época é como nós estivéssemos aqui reunidos para adorar o Senhor, para conhecer o Senhor, para receber a bênção do Senhor, mas não existisse aqui nenhuma Bíblia. E aí vocês têm que pensar comigo: ué, mas se não tem a Bíblia, vai pregar o quê? Se não tem a Escritura, vai ensinar como? Como é que nós sabemos que estamos seguindo então o Deus verdadeiro? O povo de Deus naquela época em Judá estava dessa maneira. Eles tinham perdido a Escritura. Então quando eles vão reformar o templo, eles estão construindo e de repente algum pedreiro lá desavisado acha a Escritura. E o rei Josias olha aquilo e pega aquilo, então ele se quebranta, ele se humilha, ele chora, porque ele quando lê, ele percebe que eles estão vivendo totalmente longe de Deus. Eu e você, se ficarmos sem a Escritura, nós vamos nos desviar de Deus. É isso. É essa experiência que a história do povo de Deus já mostra para mim e para você. Nós não podemos ficar sem palavra. Nós não podemos ficar sem ouvir a voz de Deus na Escritura. E aconteceu um grande avivamento em Judá. E o povo então adorou a Deus, se alegrou em Deus, porque eles redescobriram a palavra de Deus, a lei de Moisés. Mas falando também do ódio, quando os gregos, lá pelo século 2, século 3 antes de Cristo, quando eles dominam a Palestina, e eles então são senhores sobre os judeus, eles chegam lá e proíbem o judaísmo, mas mais do que isso, eles tornam crime aqueles que têm Escritura, e eles vão queimar a Escritura, eles vão destruir o livro sagrado, eles vão prender, e eles vão matar, até que os macabeus vão se levantar, fazer uma revolta contra os gregos. Mas percebam, eles não queriam que a Escritura ficasse ali com o povo. Por quê? Porque os gregos perceberam que aquele povo era um povo que baseava a sua fé no Senhor por meio da Escritura. Então se ele quisesse acabar com aquele povo, com a fé daquele povo, eles precisavam acabar com o livro, com aquele livro que eles tinham reverência, que eles liam, que eles cantavam. Mas eles não conseguiram. Mas, como foi dito aqui na Reforma, o que acontecia com aqueles antes da Reforma, antes do século XVI, no século XV, no século XIV, na mesma Inglaterra de Henrique VIII, como foi dito aqui? Pais, escutem isso, pais foram mortos na Inglaterra antes da Reforma Protestante, porque eles pegaram a Escritura, que estava em latim, e traduziram então para o inglês, e então eles começaram a ensinar a oração do Senhor, os 10 mandamentos, as coisas mais elementares da fé, e eles foram mortos por causa disso. Mas como alguém pode ser morto por estar fazendo exatamente aquilo que Deus mandou fazer? Que os pais têm que ensinar a palavra, como diz Deuteronômio capítulo 6. É porque a igreja já não era a igreja de Cristo, uma igreja apóstata. Por isso que falamos da igreja
romana, a igreja que é dos homens, mas que não é mais a igreja de Deus. Surgiu um estudioso no final do século XV, no início do século XVI, William Tyndale, e eles eram os criminosos da época. E qual era o crime de Tyndale? Ele começou a traduzir a escritura do latim para o inglês. E ele foi perseguido, e ele foi preso, ele foi estrangulado, e ele foi queimado na fogueira por causa da palavra, simplesmente porque ele pegou a escritura e traduziu para a língua do povo dele. Ele pagou com a vida. Vocês percebem que existe uma guerra contra a palavra. Por quê? Porque na palavra estão as verdades absolutas que nos libertam da idolatria, que nos libertam do amor ao mundo, que nos libertam de nós mesmos, de sermos manipulados e enganados. O mundo nunca acreditou na Escritura. O mundo não olha a Escritura como um livro sem erros. O mundo não olha a Escritura como um livro infalível. O mundo não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, por um processo totalmente guiado pelo Espírito. Deus traz então a revelação, Deus traz as palavras, Deus traz aquilo que nós precisamos saber dele, para que possamos conhecê-lo. Escute uma coisa: ninguém aqui, nem o ser humano pode conhecer a Deus por si mesmo. Voltemos ao Éden e olhemos por um instante, pensemos no Adão. Como é que Adão conheceu Deus? Porque Deus vinha falar com ele na viração do dia. Deus falava com ele, Deus tratava com ele. Se Deus não viesse falar com Adão, mesmo sendo seu Criador, ele não saberia que existia um Deus. Se nós conhecemos um Deus, é porque ele se revelou na palavra, desde o início. E sem a palavra, nós corremos um risco de desviar dele, de ficarmos insensíveis, de ficarmos frios, de ficarmos moldados ao estilo de vida do mundo. As escolas, elas não permitem a leitura da Escritura, porque o Estado é laico e não pode ter religião, mas essa mesma escola permite um tipo de religião, a filosofia naturalista, racional, que de alguma maneira eles têm que crer numa teoria da evolução, de um livro da origem das espécies, de Charles Darwin, que eles não conseguem provar, não é ciência terminada, precisa ter fé para acreditar na teoria da evolução, mas é ali que é ensinado, e não se fala nada do criacionismo. Por quê? Porque o mundo está em guerra contra a igreja, o mundo está em guerra contra a palavra. E se você é de Cristo, e se você tem a palavra, eu preciso que você preste atenção no verso 14 que Cristo falou nessa noite: Pai, eu entreguei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou. Queridos, sejamos de olhos abertos. O mundo odeia a igreja. Não vai haver amizade entre mundo e igreja. Isso é impossível. Existe uma batalha espiritual. Então, Darwin traz a pseudo-verdade, que se então não existe um Adão, se isso é uma lenda, nós viemos do macaco. Mas é engraçado, eles falam que a gente veio do macaco, descendentes de macaco, mas quando eles estão começando a querer clonar órgãos para fazer transplante para ser humano, eles não vão no macaco, eles estão indo no porco, porque fala que o DNA do porco é mais parecido com o humano. Então é uma confusão. E entenda uma coisa: quando isso acontece, mostra que eles não estão fazendo uma boa ciência. Porque, como foi dito aqui já nessa igreja, se Deus é o autor da palavra, da escritura, da Bíblia, é o autor de toda a ciência, porque Ele é o Criador, não pode ter contradição, porque é o mesmo autor.
ou não entendeu direito a Escritura, ou não está entendendo direito a ciência, a criação de Deus. O mundo nos odeia por causa da palavra. Por isso que nas escolas eles afligem nossos filhos, eles querem destruir a fé deles, querem implantar um ateísmo na mente deles. Mas, mesmo o mundo nos odiando por causa que nós temos a palavra de Deus, e falamos da palavra, e vivemos pela palavra, e fomos gerados pela palavra, o mundo aceita. O mundo aceita o nosso consolo no dia que o sofrimento chega na casa deles. O mundo aceita orações quando eles estão em crise. O mundo canta os louvores gospel. Eles até fazem contratos com aqueles que vendem mais, porque eles querem aproveitar a chance de ganhar dinheiro, de fazer economia, através da fé, através dos hinos que as pessoas cantam. O mundo odeia a palavra, mas o mundo aceita a ajuda financeira dos crentes quando eles ajudam. O mundo lembra de você quando chega ano de eleição, e aí você fica próximo, e aí você pode ser útil, mas se você fala da palavra, ele te rejeita, porque ele diz que nós somos intransigentes. Eles nos rejeitam de maneira violenta, não há nem possibilidade de discussão. Eles falam para nós: como é que você pode crer num livro desse? Por que tanto ódio da palavra? Pense agora comigo, por que tanto ódio da palavra? Por que não pode ler a palavra? Por que eles querem deixar a palavra de lado? Desmoralizar? A Escritura diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo príncipe do mal, por Satanás, o maligno. E então ele, tomando a direção, depois que Adão e Eva pecam, ele vai dar uma direção totalmente contra Deus, ele vai fazer de tudo para deixar a humanidade longe de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai sempre se esforçar, tendo estratégia para deixar as pessoas longe do livro de Deus, da palavra, porque ele sabe que se as pessoas ouvirem a palavra de Deus, elas podem ser libertas, elas podem conhecer a Cristo. Então ele quer tirar a Bíblia de você que conhece a Deus, porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você saiba como que você resiste a ele, pela obediência, pela oração, pela submissão a Deus. E quando você tem, e quando a igreja está estudando, ele tem um último artifício. Satanás quer distorcer o entendimento da palavra, ele quer que o povo de Deus entenda a palavra de maneira errada. E aí, queridos, nós precisamos então entender por que tem esse ódio tão grande, porque a palavra é o meio pelo qual o Espírito de Deus, que foi prometido nesse mesmo discurso, porque Jesus diz: eu vou, mas eu vou mandar um como eu, o Paráclito, o Consolador, e ele vai falar das coisas da verdade, ele é o Espírito da verdade. Então, enquanto o Espírito Santo é o diretor desse processo de santificar a sua vida, de deixar você mais parecido com Cristo, o meio pelo qual o Espírito faz esse processo é a palavra. Então escute isso aqui. Por que nós crescemos de maneira tão lenta? Porque nós continuamos tão teimosos com Deus? Por que é tão difícil olhar para a lei de Deus e falar que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável? Por que isso acontece conosco, já que nós amamos a Deus? Porque há muito pouco da palavra em nós. Nós ficamos só com um pouquinho da palavra. E isso então não é suficiente para gerar tudo aquilo que Jesus prometeu de uma vida abundante. Ou será que você não está frustrado com o tipo de vida que você está levando com Deus? Ou você já está vivendo um avivamento? Não. Mas temos muito pouco da palavra.
E aí, se eu não tenho palavra, como é que o Espírito me santifica? Como é que o Espírito vai guiar alguém que não tem a verdade na mente? Porque a batalha espiritual é na sua mente. Aonde vem os dardos? Aonde vem as flechas inflamadas de Satanás? É na sua mente. Ele quer conquistar a sua mente. Quem ganhar a mente, comanda o corpo. E é onde então tem a batalha entre o Espírito e a sua carne e Satanás. Mas quando você põe a palavra, você joga luz, você põe água pura, você põe energia de Deus, e então o Espírito vem e fala, segue por aqui, mas eu preciso da palavra. Sem a palavra, eu acabo como que impedindo que o Espírito possa vir de uma maneira muito mais profunda, e aí a gente continua essa vida, que a gente não está satisfeito. A gente tem o maior tesouro, que é Cristo, mas nós continuamos nos sentindo pobre. A gente tem um futuro brilhante, mas nos sentimos fracassados, porque falta da palavra em nós, de ter mais da Escritura, de saber que para tudo que acontece na sua vida, Deus tem algo para te falar, Deus tem algo para te dar, para não deixar você na confusão. Então, o que é a santificação? E aí você olha então para o verso 17 de novo. Lembre-se, Jesus está orando, está falando com o Pai. Então aqui é como se fosse o desejo, a santificação dos discípulos, a sua santificação, a minha santificação, a santificação dos nossos filhos. Isso é o que está movendo o coração de Cristo a falar com o Pai. Ele quer que nós sejamos santos, é o desejo, é o coração desse versículo. Ele quer a nossa santificação. Ele não nos quer parecido com o mundo. Ele não nos quer em amizade com o mundo. Existem duas espécies de santificação. A primeira é aquela santificação quando Deus compra você por meio do sangue de Jesus, que é o preço que você custou. Então, quando Deus compra você, salva você, você então passa a ser santo. É o primeiro tipo de santificação, no sentido de você não pertence a você mais, você não pertence ao mundo, você não pertence a Satanás, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus é o seu Senhor, Deus cuida de você, por isso você é santo, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, nesse sentido. Mas tem uma segunda espécie de santificação que a Escritura ensina, que é o processo de ser moldado pelo Espírito Santo para sermos a cada dia mais semelhantes com Cristo. Mas aqui tem algo que eu penso que atemoriza o seu coração, e atemoriza também o meu coração, quando nós escutamos que a santificação tem a ver com ser mais parecido com Cristo. Você olha para Cristo e fala, mas eu vou ficar igual a Ele, é um preço muito caro, é muito difícil ser como Jesus, é muita renúncia ser como Jesus, e a gente fica com medo, a gente fala, não Deus, eu acho que eu não consigo entregar tudo. Aí a gente coloca limite, porque a gente tem medo, realmente, de se entregar à ação do Espírito e deixar Ele fazer de você alguém mais parecido com Jesus, porque Jesus é alguém que sofreu muito, foi humilhado, Ele teve que renunciar a muitas coisas, Ele renunciou à glória para vir ser humilhado na terra. Percebe isso? E esse medo paralisa você, e esse medo não deixa você entrar nesse processo totalmente, ser imerso nisso. Queridos, Deus te salvou para fazer você parecido com Jesus. Deus te escolheu para te fazer alguém cada dia mais parecido com Jesus. A Escritura diz em Romanos 8, 29, porquanto os que de antemão conheceu, e conhecer aqui é falar o seguinte, não é conhecer de saber quem é, não é isso, é conhecer no sentido, aqueles que Deus teve relacionamento, que começa nele,
também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Se você é salvo, se você é crente, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te comprou para te fazer parecido com Cristo, o Filho dele. Quantas vezes você pensa assim: eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu confesso a você que quando eu era novo convertido, eu também ficava nessa, falei: Deus, o que vai ser da minha vida? O que o Senhor vai fazer comigo? Como que vai acontecer? Eu era curioso, eu queria saber. Todo mundo é assim. Mas de repente, eu me deparei com um versículo que me bateu de frente, me fez pensar nessa busca. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você tem isso provavelmente, você quer saber. Mas na verdade você quer saber o que Deus vai fazer com você. Mas aí de repente eu li Paulo, e Paulo escreve assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aquilo bateu em mim. Falar: olha, você não precisa ficar preocupado em saber o que Deus vai fazer de você. Lembra o seguinte: a vontade de Deus para você é que você seja mais parecido com Cristo. Então viva conforme a Escritura, porque Deus vai estar agindo em você, só que às vezes você não percebe. Só que por outro lado, quando você não percebe, é estranho, né? É estranho porque o nosso pai Adão, quando ele concorda com a proposta de Satanás, o que atrai eles é: poxa, nós vamos conhecer o mal como Deus conhece, ou seja, nós vamos ter independência, nós vamos ter autonomia. Então até hoje, o homem sempre vai ter uma dificuldade de depender. Tem criança pequenininha, você vai dar comida para ela, ela fala: deixa que eu como sozinha, não sabe nem o que é garfo, o que é faca, o que é colher, e já quer comer do jeito dela. A independência está desde pequeno dentro de você. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo, é que você seja só dele, é que você confie que Ele sabe o que está fazendo com você. Agora, no fundo é outra vontade de Deus que você quer saber. Você quer saber o seu futuro, mas Deus condena aqueles que querem saber o futuro na Escritura. Ele fala para não mexer com essas pessoas, os necromantes, adivinhos. Por que Deus fala isso para nós? Porque se eu sou dele, eu não preciso me preocupar, porque Ele cuida de mim. Deus faz o seu futuro. Então preocupe-se em buscar santificação. A santificação é uma obra de Deus. A santificação, graças a Deus, não é você buscando ser santo em Deus, não. A santificação é Deus tomando o controle da sua vida e dizendo: eu vou santificar você. Vai vir uma escassez aqui, estou santificando você. Vai vir uma doença, estou santificando você. Você não vai sentir a minha presença, estou santificando você. Você vai ler a minha palavra e vai se sentir radiante de alegria, você vai explodir. Estou santificando você. Você vai conseguir perdoar aquela pessoa que fez um mal terrível para você. Estou santificando você. Esse é o processo de santificação. Enquanto nós vamos vivendo a vida que Deus tem para nós, Ele vai trabalhando, entalhando em você. E nós precisamos entender que Deus não tem compromisso com o tipo de pessoa que você quer ser. Deus não tem compromisso, e graças a Deus, Ele tem compromisso em fazer você semelhante a Cristo. Mas retorna o ponto: isso dá medo em você, porque vai custar tudo ser parecido com Cristo, porque Ele teve que entregar tudo. Ele entregou a glória, Ele entregou a vida dele. Percebam, está me pedindo muito, mas é exatamente isso que o Evangelho requer de nós: entregar. Você precisa desenvolver o que Deus começou com você. Você não pode ficar satisfeito com aquilo que você tem. Você precisa buscar mais de Deus. Você precisa buscar ser mais perdoador, praticar mais bondade. Você precisa querer orar mais. Nós precisamos crescer. Isso não pode estacionar. Se você está estacionado,
eu te digo que isso já é um engano, porque ninguém fica parado. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Como é que eu cresço? Como é que eu cresço na presença de Deus? A palavra, busque a palavra. Salmo 119 diz que, um texto diz, fazendo uma paráfrase dele, diz mais ou menos assim: eu andava errado, até que conheci a tua palavra. E aí então agora eu ando direito. Quantos pecados, quantos erros, quantas decisões nós tomamos erradas, porque simplesmente não conhecemos a vontade de Deus revelada na Escritura. Mas a gente às vezes não quer buscar a vontade de Deus que está ali. Conforme você vai se acostumando a ficar longe da palavra, deixa eu falar algo para você ficar alarmado. Conforme você vai se acostumando a ficar longe da palavra, você também vai se acostumando a viver uma vida cristã com ausência de Deus. E isso é terrível. Isso é muito ruim. Porque se Deus tira você do mundo, para você não mais querer as coisas do mundo, os manjares do mundo, e aí Ele fala que Ele agora é o manjar seu, Ele é a sua maior conquista. Mas agora você não sente isso. O que você vai fazer? Para onde você vai? Vai voltar para o mundo? Vai voltar para o pecado? Não vale a pena. Até porque se Deus te salvou, Ele não vai deixar. Como eu disse outro dia, Deus não tem compromisso com o seu pecado. Deus não vai deixar você frio. Ele vai vir. Ele vai se manifestar. É o Espírito que te santifica. E é por meio da palavra. Quantos aqui, se eu perguntar, você quer mais de Deus? Vocês vão levantar a mão. Porque vocês têm inteligência espiritual. Vocês vão levantar a mão, eu quero mais de Deus. Mas isso eu falar em seguida. Então você vai precisar ler mais a Bíblia. Você vai parar de ser um leitor, passa a ser um estudante. Você vai precisar aprofundar. Você vai precisar buscar as riquezas que estão ali. E aí de repente a sua vontade diminui, mas ali que está o segredo, a saída, para você ter uma vida mais satisfeita. Mas então Jesus, Ele quer a sua santificação, Ele quer você mais parecido com Cristo. E como que Ele fala com o Pai para isso acontecer na sua vida? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem como Deus santificar você sem Escritura. Não tem. É por meio da Escritura que Deus vai santificar você. Jesus sabia que os discípulos precisavam ser santificados na palavra. A verdade, só a palavra pode fazer isso. Não tem outro caminho, porque é a palavra que traz luz, é a palavra que tira as trevas, a escuridão da nossa vida. E agora um ponto importante. Por que é tão complicado para a nossa geração aceitar a Escritura? Presta atenção nisso. O nosso mundo não é nem um mundo mais pós-moderno, agora é hipermoderno. O que isso quer dizer? O nosso mundo rejeita qualquer discurso que falar que tem alguma verdade absoluta. Algo que é contra todos, como diz no linguagem jurídica, erga omnes. O mundo rejeita. O mundo é um mundo plural. O mundo é um mundo de vários caminhos. Então quando você chega com um livro que diz, que chama para si, com autoridade, dizendo que é infalível, inerrante, que vem de Deus, e que tem verdades absolutas, que é daquele jeito, ele rejeita. Agora presta atenção. Como é que Deus trouxe a palavra até nós? A revelação, ela é objetiva, ela foi escrita. Você pode ler, e você pode entender, e você pode chegar numa interpretação correta. Isso é importante de entender. Isso quer dizer que as pessoas podem chegar ao conhecimento de Deus, sendo iluminados pelo Espírito na palavra, porque está escrito. Porque se eu não tiver
essa consciência que é uma verdade objetiva, que vai dizer o que é certo ou errado, como é que você vai poder ter certeza que você está seguindo o Deus verdadeiro agora? Como é que você tem certeza que você não está aqui num culto hipócrita, idólatra? Como é que você vai saber se um culto tem que ser prestado dessa maneira que você está prestando? Quem te garante isso? Quem tem a última palavra sobre esse assunto? Percebam, se eu não tiver uma referência, se eu não tiver alguém que serve como padrão, eu fico perdido. Irmãos, a palavra é aquilo onde Deus nos chama para colocar fé, para que nós possamos saber todas as coisas mais importantes da nossa vida. Não tem outra fonte, não tem outro lugar. Como é que eu vou saber se o crime que a televisão fala é homicídio ou legítima defesa? Como é que eu vou saber se aquilo que as autoridades já aceitam, que a sociedade aceita, é casamento ou não? O que é casamento? Quem define o que é casamento? É a lei? É a cultura? Ou é a escritura? Escritura. Percebam, é a verdade absoluta que está aqui. O homem pode falar na Constituição o que é casamento. A sociedade pode formar um conceito cultural, sociológico de casamento, mas no último, quem tem a última palavra sobre esse assunto? É Deus. Quem que vai instruir você quando você estiver em crise no seu casamento? É o psicólogo que vai falar para você: você precisa ser feliz, você não pode reprimir o que você está sentindo aqui dentro. Quem que vai dar a última palavra? Como é que a gente vai ter uma opinião sobre o valor da vida? Eu falei de homicídio. E o aborto? Quando pode abortar? Quando não pode abortar? Quando é pecado? Quando não é? Como é que eu defino isso? Eu vou depender de quem para ter uma opinião sobre isso? Quem vai te guiar? Quem tem essas verdades absolutas para falar de assuntos tão difíceis e complexos? Só a palavra. Você precisa aprender uma coisa de uma vez por todas. Você pode até não precisar da escritura para escolher daqui a pouco se você vai no shopping, na pizzaria, ou se você vai comer pastel ou vai comer pizza. Você pode não depender da escritura para isso, ok? Mas todos os assuntos mais importantes, você precisa da escritura. É a escritura que é a âncora, que vai dizer, que vai manter a sua alma firme com Deus, para você não ser enganado. Porque se você acha que você é muito esperto, cuidado. Adão tinha comunhão com Deus, que você nem sabe como era. Ele ouvia a voz de Deus, e você não ouve. Deus vinha falar com ele, e Deus não se manifesta dessa maneira com você, e ele foi enganado. E ele escutou da boca de Deus a revelação, e ele foi enganado. Como que você tem certeza que você não está sendo enganado? Mudando as prioridades da sua vida, colocando as coisas no lugar errado, vivendo um casamento errado, tratando os filhos de maneira errada, trabalhando de maneira errada, tendo uma vida cristã errada. Como você sabe? A Escritura tem a resposta. A Escritura é um espelho que mostra quem é você. A Escritura te confronta. Por isso que um dos papéis da igreja é ensinar a palavra, pregar a palavra e administrar os sacramentos, onde a palavra está lá. Por isso, se você realmente crê que Deus te santifica pela palavra, pela verdade, não perca a pregação do culto na igreja. Não perca os estudos da igreja. Não perca a ceia da igreja. Se você se converteu,
já decidiu-se por Cristo, então obedeça-o e busque o batismo, busque o preparo. Porque se você não fizer essas coisas que eu vos falo nessa noite, você vai deixar de ser santificado, você vai ser presa mais fácil para Satanás. Ele quer destruir você. Ele quer interromper todas as coisas boas que Deus tem na sua vida. Lembrando que a Escritura faz um trabalho completo em você. A Escritura não fala simplesmente para você, você precisa trabalhar dessa maneira. Não! A Escritura vai entrar lá na motivação do seu trabalho e falar para você, olha, para de enganar seu chefe, você faz tudo o que ele manda, mas lá dentro você está odiando ele. A sua obediência é superficial, você não está me honrando dessa maneira. A palavra faz isso, a palavra modifica o relacionamento, a palavra tira você do centro e põe Cristo no centro. A palavra prepara para a vida. Se você olhar no verso 16, se você olhar no verso 15, o que Jesus diz? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O que você tem que entender com esse verso 15? O mundo é um lugar perigoso. Jesus está dizendo isso aqui. Por isso que ele fala o quê? Não tira eles. Por que não tira eles? Porque no verso 18, ele vai dizer, porque eu vou enviar eles. Eu vou voltar, quem que eu vou enviar? Eu preparei eles na palavra, mas o mundo é um lugar perigoso. Como é que eu vou viver num lugar perigoso sem a palavra? Vocês já ouviram aquela história das pessoas que estavam em grandes cidades e colocou o nome da rua no GPS e caiu num bairro perigoso e entrou na favela? Perceba, quando a pessoa não teve a direção certa, ela pode ter morrido, porque ela teve a direção errada. Você tem a direção certa para todas as coisas, a palavra. Não seja negligente, se apegue com a palavra. Ela funciona, ela vai transformar você. Deus faz o que Ele promete, acredite. Ele está transformando pessoas há milênios, em todos os lugares, pessoas de todas as maneiras. Deus está santificando você, porque Ele quer enviar você. Porque Ele tem enviado você na sua casa, no seu trabalho, nessa igreja, em todo lugar que você estiver. Então lembre-se, o mundo é contra você, o mundo odeia você por causa da palavra. Como é que Deus te prepara para encarar o mundo? Ele te santifica na palavra. E qual que é a sua missão? Depois de estar sendo santificado, de ter a palavra, você é enviado. A gente escuta muito o seguinte, as pessoas de repente querem ser missionário. Eu quero ser missionário. Você já estudou? Não, eu quero ser missionário. Fala, não. Cuidado. Se você quer ser missionário, falar sobre Jesus numa nação diferente, com outra cultura, e se você não se preparou, não estudou, você pode fazer um desserviço ao Evangelho. Prepare-se primeiro, e depois você vai e prega o Evangelho. Porque você vai precisar dela para suportar toda a oposição que você vai ter. Por que é tão difícil às vezes resistir à oposição que nós temos? Porque temos pouco da palavra. Precisamos mais da palavra para sermos mais fortes espiritualmente, mais fortes nas emoções. Eu tenho 2 aplicações finais. Eu quero falar com você que não tem Jesus. E eu vou dizer para você como que você deveria